dia para você que está do lado daí, já se conectou aqui com a gente, com a família do Juventude Maior. Mais uma manhã de sábado que estamos aqui para conversar sobre a juventude, sobre o espiritismo, e hoje temos uma pessoa muito, muito especial que está aqui nos bastidores. Mas antes eu vou me apresentar para você que ainda não me conhece. Meu nome é Júlia Medeiros, eu falo aqui de São Paulo, da capital. Tenho 23 anos, apesar de não parecer, mas estamos aí há 23 anos tentando minimamente evoluir neste mundão. Bom, você aí que está nos assistindo pelo Facebook da TV Mundo Maior, pelo YouTube ou pela própria TV mesmo, e também escutando a gente aí pela Rádio Boa Nova. Muito bom, gente. Muito, muito bom estar aqui com vocês essa manhã. E lembrando, todos os sábados, às 11 horas, temos aqui esse programa maravilhoso que a TV Mundo Maior e a Rádio Boa Nova proporciona ao jovem espírita e também aos jovens há mais tempo, discutir um pouquinho sobre a nossa doutrina na ótica da juventude, na ótica do jovem. E lembrando, deixem aí seus comentários de onde vocês estão falando, o nome de vocês. E eu já vou dar um spoiler aqui do que vamos falar hoje, que é de como lidar com a mediunidade na juventude, né? Como o jovem consegue aí lidar melhor com as questões mediúnicas, principalmente nesse momento de pandemia, onde a gente está afastado do nosso centro, né? De como a gente consegue fazer isso, ou minimamente tentar estudar a mediunidade à distância. E não se esqueça também que temos o WhatsApp aqui, eu vou ler para vocês comentarem no WhatsApp, que é o 11 DDD 11 996433827, se você quiser mandar o seu comentário para nós aqui. Bom, eu vou chamar ele para se apresentar, ele já apareceu aqui outras vezes, vocês já devem conhecê-lo, mas se não, Beni Coquito, seja muito bem-vindo, fala aí a sua cidade, o que mais quiser dizer, enfim, seu presente para nós. Muito bom dia, Ju, show de bola, adorei a tua fala, achei engraçadíssimo quando você falou sobre programa para os jovens e os jovens há mais tempo, é exatamente isso, é isso que a gente vê muito aqui participando no programa Juventude Maior, também quando a gente faz alguma publicação no Instagram, Facebook, sobre espiritismo, você que tem 23, a gente sabe que as pessoas, às vezes que já são jovens, assim como você mesmo falou, jovens há mais tempo, gostam de participar, gostam de conversar com a gente. Eu me sinto muito feliz, muito honrado de compartilhar, de trocar essa experiência com o pessoal que faz parte do programa e também com as pessoas que também participam. Meu nome, para quem não sabe, é Beni Coquito Filho. Eu sou aqui de Santos, pertinho aí de São Paulo, né? Inclusive a Carolzinha, que também faz parte do programa, também é de São Paulo. E o Júlio também, né? Júlio Sena, ele estava até, inclusive, aqui perto na Praia Grande, PG. Pena que a gente está em momento de pandemia, a gente que mora ali pertinho, uma hora e pouquinho, mas, infelizmente, nesse momento a gente não consegue ter uma reunião aí presencial, mas semanalmente, todos os sábados, a partir das 11 da manhã, a gente está aí trocando uma ideia, batendo um papo com vocês. Hoje, para falar sobre mediunidade na juventude, né, não, Ju? Sim, é isso mesmo. Muito obrigada pela sua apresentação. Em breve, Beni, a gente vai conseguir se encontrar. Nossa, é o meu maior sonho. A gente vai ter que fazer um mochilão pelo Brasil para poder encontrar e conhecer todo mundo, porque realmente é cada um de um lugarzinho, mas a gente está mais perto. Eu acho que é mais fácil da gente se encontrar primeiro do que o resto do pessoal, né? Débora está mandando seu bom dia para nós. A Maria Esther também está aqui conosco, mandando seu bom dia. Bom, ela colocou aqui: a mediunidade é complicada em todos os sentidos, não só para os jovens, como também para aqueles que não conseguem desenvolvê-la, né, trabalhá-la. E ela coloca saudações pra gente aqui, a Maria Esther de São Paulo, que está sempre nos comentários com a gente nesse programa maravilhoso. Bom, pessoal, então vamos começar de fato o nosso tema. Não se esqueçam, estou aqui lendo os comentários do Facebook, tem também pelo YouTube, tem também pelo nosso WhatsApp. Então fiquem ligados aí, vamos começar a nossa manhã, que é justamente da gente entender como que a juventude consegue lidar melhor com a sua mediunidade, e vamos abordar aí também alguns outros temas do nosso passado, porque
a história é muito importante para construir o futuro. Então, é importante a gente conhecer também algumas experiências de jovens que já passaram por aqui. Mas, vamos lá, Beni. Como que é, então, para o jovem lidar com a mediunidade? Como que você consegue abordar esse tema para nós? Boa, Ju, legal, show de bola. Antes até de entrar e responder assim a sua pergunta, é interessante a gente comentar, né, da questão de mediunidade, que todos nós somos, em maior ou menor grau, em diferentes tipos, somos médiums, né? A gente estava trocando uma ideia, né, galera, antes do programa, um bate-papo, sobre se já tinha acontecido algo, tal, enfim, mais mediúnico com a gente, enfim. Pelo fato de sermos todos médiuns, geralmente acontece, a gente tem algumas experiências, né, que a gente, enquanto espírita, acredita, sabe que faz parte ali de uma mediunidade, mas existem, obviamente, pessoas, às vezes até crianças, que possuem esse contato, né, com o mundo espiritual de uma maneira, de repente, até um pouco maior do que a maioria. E aí, agora sim, entrando na tua questão, na tua pergunta, Ju, realmente, ainda acredito que muito difícil, né? Não é algo fácil, principalmente pelo preconceito e pela falta, muitas vezes, de conhecimento sobre esse assunto, que acaba não tornando a mediunidade na infância ou na adolescência algo tão simples de ser discutido, de ser considerado, de ser apoiado, de ser ajudado. E, particularmente, eu acredito que só com o conhecimento e apoio, muitas vezes, de quem está perto ali, da família, é que a gente consegue trabalhar esse lado mediúnico e fazer disso algo positivo, que é, claro, a maior motivação da mediunidade, né? Porque muitas vezes a gente acaba tocando nesse assunto, na mediunidade e tal, e eu, particularmente, até acabo não refletindo o que ou por que existe a mediunidade. Então, esse contato que a gente tem com o lado espiritual ser trazido logo de cara, numa infância ou logo na adolescência, exige sim um estudo, exige sim um apoio e exige sim também conhecimento daquelas pessoas que estão ali em volta para poder trazer daquela mediunidade algo mais positivo possível e, de repente, né, por todo esse preconceito que infelizmente ainda existe, menos doloroso, vamos colocar assim, menos, não seria dolorosa a palavra, mas o menos difícil, vamos colocar, para aquela criança, para aquele adolescente que está começando ali a desenvolver a mediunidade, né, Ju? Perfeito, Beni. É muito interessante quando você diz sobre o conhecimento, sobre o ato de conhecer, sobre o ato de querer buscar também conhecimento. E aí, daqui a pouco a gente vai para a próxima pergunta, que eu acho que vai complementar essa, mas eu já queria aqui colocar algumas experiências que eu conheço de pessoas próximas, de jovens próximos, e também, minimamente, tentar falar um pouquinho sobre mim. Porque, assim, é muito... não é que é difícil de identificar, é um pouco difícil de identificar, pensando bem, é complicado de identificar. Mas o que eu quero dizer é que, assim, quando a gente entende e compreende que aqueles sentimentos, aquelas emoções, ou às vezes, e a maioria das vezes, alguns pensamentos não são seus, você não sabe o que fazer com eles, sabe? Porque a gente sente, a gente pensa, a gente tem alguns arrepios, algumas coisas, é óbvio que nas experiências que eu conheço, existem sim jovens que veem, que escutam, né, mais ostensivamente do que, por exemplo, no meu caso, porque eu tenho simplesmente sensações, pensamentos, não algo tão ostensivo, mas ainda assim é uma sensibilidade que é muito necessária à compreensão, tanto da minha parte quanto da experiência desses outros jovens. Porque isso acaba interferindo muito no nosso dia a dia, acaba interferindo no nosso comportamento, acaba interferindo nas nossas relações, na nossa produtividade no trabalho.
na nossa produtividade na escola, na faculdade. Isso é fato. Isso eu passei, isso muitos amigos meus já passaram, porque realmente é um canal que você tem, que todos nós aqui, como o Beni falou, temos, mas quando ele é em maior grau, né, um pouco mais intenso, isso acaba te confundindo. Então você tem emoções ali que de repente você fica com muita raiva, ou de repente você está muito feliz. E isso transborda de uma maneira que, cara, parece que é realmente com você. E alguns pensamentos que você vai tendo são pensamentos, muitas vezes, no meu caso, ruins, né? São pensamentos que não são muito bacanas de conviver, mas quando a gente identifica, quando a gente busca buscar o conhecimento, como já disse ET Bilu. Bom, casos à parte, memes à parte, mas justamente o fato de conhecer, de ir atrás do conhecimento, de buscar o seu conhecimento, isso já vai facilitar. No meu caso, está facilitando, porque eu estou buscando aí entender aos poucos, com a ajuda do centro espírita, com a ajuda de amigos espíritas, com a ajuda imprescindível da minha família. Depois a gente vai falar um pouquinho disso também. Mas, enfim, o ato de querer conhecer vai minimizando o sofrimento e vai fazendo com que a gente entenda como podemos ajudar, certo? Acho que é um resumo, assim, de que é muito difícil para o jovem lidar com isso. Então, se você conhece algum jovem também que está passando por esse momento, acho que você consegue mandar esse vídeo aí para ele e também tentar minimamente ajudá-lo, né? Ou ajudá-la a passar por isso. Bom, para a próxima pergunta aqui que eu tenho para o Beni, ele disse que todos nós aí temos a mediunidade, uns em maior, outros em menor grau, mas eles, né, nós aqui enquanto juventude apresenta, aí a gente está estudando o caso do jovem que apresenta em maior grau, que é um pouco mais ostensivo, e aí eu quero perguntar para o Beni de como pode a família, como pode o centro espírita, ou até mesmo o próprio jovem, identificar essa sensibilidade. Se o Beni conseguir falar aí um pouquinho pra gente, eu posso tentar te ajudar a responder, porque é uma pergunta um pouco polêmica, né? Um pouco difícil de tentar identificar aí essa sensibilidade. Fogo no parquinho. Então, Ju, vamos lá. Em relação a essa pergunta, é interessante a gente pensar, assim como você também comentou em relação ao passado, só com o passado a gente consegue desenvolver, né, melhor o nosso futuro, partindo do princípio de que, num passado, as pessoas que amavam as outras, que desenvolviam muitas vezes dons mediúnicos, né, que as pessoas tinham um enorme preconceito e as pessoas que tinham mediunidade eram realmente perseguidas. A gente pode ver que o rastro, né, as marcas dessa história ainda continuam até hoje na gente. Então, cara, vou dizer por mim, eu, quando, entre aspas, me descobri espírita lá com os meus 15, 16 anos, mais ou menos nessa faixa etária, eu ainda estava ali no ensino médio. E rolava uma certa dificuldade de poder expor e poder falar sobre isso com os meus amigos. Isso falando sobre ser espírita. Amigos assim, colegas de classe, né? O que dirá, então, alguém que, de repente, tem um grau mediúnico um pouco maior, né? Também existe essa dificuldade. Por isso que a gente comentou logo no começo, a gente pode até estender um pouquinho mais essa fala, Ju, para deixar isso bem claro. Por isso a importância total do conhecimento, né, do estudo e do apoio. Quando a gente fala do conhecimento e estudo, está no conhecimento ali particular da pessoa se propor a estudar, ler o Kardec, ler o livro dos médiuns, enfim, está ali preocupada em se conhecer para fazer o melhor uso possível dessa mediunidade, conhecimento também das pessoas que estão ao redor dela, familiares e amigos, e também o próprio centro espírita que você bem mencionou e bem colocou nessa pergunta.
Porque também o centro espírita é um local de estudo? Sim, é um local de estudo. É um local de prática? Sim, também é um local de prática. Mas, principalmente, eu particularmente acredito que a representatividade ali no centro espírita também seja muito importante. Porque assim, vamos supor, sou jovem ali, tenho 25 anos. Cheguei no centro espírita, tipo, tô desenvolvendo uns Paranauê aí muito diferente, muito doido, cara. O que é aquilo? Aí, de repente, eu chego lá e vejo o Júlio, a Carol e a Ju no centro espírita. E aí eu falo, pô, legal, é uma galera que tem mais ou menos a minha idade. Vou trocar uma ideia com eles, vou perguntar. E aí cada um deles me fala alguma experiência de um amigo, algo que aconteceu de repente com eles, me incentiva, me mostra que eu, por exemplo, não sou o único, que eu, por exemplo, que esse, na verdade, é um dom que, se bem utilizado, me trará bons frutos, poderá ser utilizado para que as pessoas também, para beneficiar, né, para ajudar, auxiliar outras pessoas, enfim. Então, na minha visão, eu também vejo o centro espírita enquanto estudo, prática, nesse tema que a gente está falando agora, mas também como representatividade, Jô. Aí eu coloquei todos jovens nesse centro espírita, mas vamos supor que não sejam todos jovens, mas ali naquele contexto, naquele rolê, você vai descobrir com outras pessoas que isso acontece, que isso é normal, que você precisa estudar para poder controlar e utilizar isso da melhor maneira possível. Então, acho que existem alguns pilares muito importantes para o desenvolvimento da mediunidade. Existem, até no livro dos médiuns, pessoal, eles enfatizam que existem até alguns, com o mau uso da mediunidade, com o não aprimoramento da mediunidade, com a falta de estudo sobre a mediunidade, existem consequências que, de repente, não são muito boas, mas que a própria pessoa, levando em consideração tudo que a gente já falou no começo, que a própria pessoa pode tornar isso positivo, buscando estudo, buscando conhecimento, como a própria Ju falou do ET Bilu, buscando conhecimento. Então, eu acredito que seja mais ou menos nessa pegada, Ju. Ter o apoio da família, dos amigos e ter o conhecimento não só da pessoa, mas de todos que estão ali em volta. Muito bom, Beni, muito, muito importante. E o que me ficou muito na cabeça é a questão do acolhimento e a fala desse jovem em tentar interpretar essa mediunidade. Porque no momento em que a gente começa a sentir algumas coisas e começa a... eu, principalmente, tive e tenho muitos sonhos. Tenho muito disso, é muito forte, assim, o desdobramento mesmo, que é uma das vertentes ali da mediunidade, onde a gente consegue conhecer e compreendê-la um pouco melhor. Mas, felizmente, eu tenho muita abertura, né, para falar com a minha família sobre esse assunto. Porém, tem jovens que não têm a mesma abertura. Tem jovens que ficam com vergonha, sentem medo, acha justamente aquilo que o Beni comentou antes, que é algo anormal, que a gente fica realmente com vergonha, principalmente, né, quando você está na escola, quando você está na faculdade. Você comentar sobre isso não faz parte daquele meio, não faz parte da sociedade como um todo, faz parte simplesmente de um grupo de pessoas. Então, assim, vou contar da minha experiência, como é que eu identifiquei que era alguma coisa que estava realmente extrapolando um pouco, e de como eu cheguei a vias de fato de contar. Eu vou trazer a minha experiência porque é o que está mais próximo a mim, e acho que a gente consegue exemplificar com experiências e cenários como que isso se deu. Primeiro, eu sentia muita irritação, ou eu chorava desesperadamente, ou eu ficava muito mal, ou, enfim, ficava extremamente feliz. Meu Deus, era muito bizarro. Então, as emoções, elas sempre iam de um extremo ao outro. E aí, óbvio, foram começando aí essas experiências nos sonhos, no desdobramento, e também do meu afastamento do centro espírita, porque quando você está na faculdade, quando você está na escola, ali na fase do ensino médio, principalmente, onde a gente
onde exige muito da nossa capacidade intelectual para poder passar nos 30 milhões de vestibulares, para a gente alcançar a faculdade dos sonhos. É um período que a gente se afasta e se desconecta de tudo. E o momento que a gente tem para ficar de boa, o momento que a gente tem para ficar tranquilinho, a gente vai passear, a gente vai para festa, porque é da vida do jovem, daquele que não é lá tão conectado com a sua espiritualidade, o que é normal. Onde a gente está é normal. A gente precisa também deixar as pessoas tranquilas quanto a isso. Então eu me afastei e aí chegou e começou a piorar a questão dos sonhos, dos sentimentos, das emoções, dos pensamentos. E aí eu fui identificando isso. E aí, com a ajuda dos meus pais, eu sempre comuniquei isso a eles. Olha, nossa, eu tô muito irritada, ou eu choro, ou eu tô muito irritada, ou, enfim, tô muito feliz. E os meus pais sempre próximos a mim. E tanto que teve um dia que a minha mãe falou assim, filho, acho que vamos fazer um tratamento no centro, né, antes de tentar buscar uma ajuda médica, uma ajuda psicológica, porque isso também é muito importante. Vale lembrar que esse distúrbio de emoções também pode ser algum transtorno psicológico, a gente também precisa ficar de olho nisso. Mas nesse caso, vamos tentar primeiro ir ao centro, vamos tentar fazer o seu tratamento, vamos tentar conversar. E óbvio, felizmente, com a abertura da dirigente do meu centro, né, eu consegui identificar que aquilo ali não era mais algo, né, normal, que não era algo ali que não dependia tanto de mim, não era uma deficiência orgânica minha, e sim eram influências de espíritos, e aí é onde nós somos convidados à evolução, onde nós somos convidados a desenvolver, de fato, aquilo. O que me deixou muito feliz porque sempre teve um apoio do centro. Venha desenvolver, venha estudar com a gente o livro dos médiuns. Venha minimamente tentar fazer isso, só que assim, eclodiu no meio da pandemia, sabe? Basicamente. Mas ainda assim, consegui, e aí meus outros amigos que também têm experiências com isso, conseguiram minimamente ir e conduzir os estudos. Então, resumindo, para tentar identificar isso, tanto família, quanto o próprio jovem, quanto o centro espírita, fale. Eu acho que a comunicação nesse momento é o mais importante. Comunique o que você está sentindo, comunique para sua família. Família, fique atento ao seu jovem. E centro espírita, dê atenção ao seu jovem. Ele é o futuro da sua casa, ele é o futuro da casa espírita. Ele é o futuro do espiritismo. Você tem que cuidar desse jovem agora, para ele conseguir se desenvolver enquanto jovem adulto, enquanto pessoa que vai dar continuidade aí com os trabalhos do centro. E se a gente não fizer isso nesse estágio, cara, vai ficar muito difícil. Muito difícil. Porque é uma confusão, é um mix de emoções. Ser jovem é um mix de sensações. O Beni sabe muito bem isso. Principalmente nesse momento onde a gente está descobrindo o nosso local no mundo e entendendo os nossos propósitos. Então, assim, vamos todos ficar atentos uns aos outros e, principalmente, comunicar uns aos outros. Então, tá demais, os sentimentos e emoções estão na flor da pele. Óbvio, tem um lado psicológico, mas isso tá atrapalhando, tem outras... você sente outras manifestações externas que você não consegue visualizar, que você não consegue ter certeza e ter o concretizar de fato aquilo. Acho que é legal comunicar a família, buscar o centro espírita. Olha, tentar passar por um plantão, passar por um momento fraterno ali, porque no meu centro a gente chama de plantão, tem outros centros que é diálogo fraterno, enfim. Aquela conversinha ali que você tem, só você e outra pessoa. Mas bom, falei demais aqui, o pessoal tá dando bom dia pra gente aqui nos comentários do Facebook, muito obrigada por assistirem a gente, muito, muito feliz. Bom, enfim, eu vou avançar um pouquinho aqui, porque como eu falei muito, eu vou adiantar. Beni, eu sei que existem diversos exemplos dos quais a gente pode se inspirar. Bem lá no início da nossa codificação espírita, a gente tem um exemplo muito forte. Você consegue dizer para nós aqui alguns? Eu posso te ajudar também aqui com outros, que tem aqui num livrinho muito especial, mas tem esses exemplos que a gente pode procurar saber, procurar conhecer, enfim.
Achei muito interessante vocês dar o exemplo, né, de algo que você passou, e a questão do falar, cara, perfeita colocação, porque muitas vezes a gente se cala em determinados pontos, determinados fatos da nossa vida, e esse tão importante, se a gente não fala, se a gente não explica, muitas vezes quem está do nosso lado não consegue saber o que a gente está passando e como pode ajudar a gente. Então, parabéns pela sua colocação de verdade. Eu ia realmente entrar até nesse assunto, Ju, porque, assim, duas biografias de duas pessoas que eu particularmente gosto muito da história são muito parecidas no âmbito da infância. E essas duas histórias até viraram um filme, né, que é do Chico e do Divaldo, que na infância ambos tiveram muitos problemas, né, em relação à mediunidade, ao preconceito e até dentro de casa. No caso do Chico, até pior, né, aquelas histórias que não vale nem muito a gente comentar aqui, que eu acredito que a maioria do pessoal já sabe. Se ainda não tem conhecimento, indico o filme do Chico Xavier, né? E tiveram muitos problemas ali sobre como expor a mediunidade. E aí, Ju, eu não vou lembrar agora, me fugiu a memória, se foi no do Chico ou se foi no do Divaldo, que ambos, com criação católica, né, procuraram um padre, eu não lembro se foi os dois, se foi um, se foi outro. E aí o próprio padre, os dois, show, foi o próprio padre, cara, que chegou e falou assim, meu filho, teu lugar ali é no centro ali do lado, entendeu? Então, para você ver, o apoio interreligioso, vamos colocar assim, né, que existiu entre eles durante a infância e alguém que, de repente, não era da mesma religião, mas entendeu que eles precisavam estudar. Sobre o caso que a Ju acabou de comentar, da decodificação, eu ia colocar, inclusive, essa comparação. Por isso que eu falei primeiro do Chico Divaldo, para depois falar do Tio Kardec. Tio Kardec, ele teve ali, na decodificação do Livro dos Espíritos, o auxílio de algumas jovens, né? E o que é importante e por que essa comparação? Porque ele preferiu evitar ao máximo, pelo menos num primeiro momento, expor a imagem dessas jovens, porque ele sabia que se hoje a gente tem preconceito, naquela época era muito grande, muito grande. Então, ele sabia que existiria uma perseguição em cima dele, enquanto professor, não somente enquanto Allan Kardec, existiria uma perseguição em quem fez parte daquela situação toda, e existiria uma perseguição em cima daquelas jovens que também o auxiliaram. Pois bem, tendo em vista que essa perseguição iria acontecer, ele entendeu que era muito importante preservar, né, e prevenir, proteger de certa maneira também a identidade de quem fez parte naquele momento da decodificação do Livro dos Espíritos. Por isso que eu preferi começar com o Chico Divaldo e fazer essa comparação, né, que nessa formação, nessa idade ainda muito, muito jovem, a gente passa por alguns problemas e tem, de repente, uma certa necessidade de um apoio, de um amparo muito maior do que quando a gente já é adulto e já vivenciou em vida, nessa existência, determinadas experiências. Então, voltando lá no começo sobre a questão do apoio, sobre a questão do conhecimento, se faz muito necessário que a gente tenha esse apoio e que tenha essa percepção de que, mesmo sendo difícil falar sobre a mediunidade, que a gente precisa falar e as outras pessoas precisam, sim, serem igual aos padres que chegaram no Chico e no Divaldo e falaram, meu filho, teu lugar é no centro ali do lado, entendeu? Por isso que eu preferi fazer essa comparação, Ju.
Muito, muito bom. No estudo aqui, a gente até se esquece dessas duas figuras muito importantes que são do nosso contexto, né? Que estão aqui do Brasil, que são brasileiros e que contribuíram demais com o avanço, né, do espiritismo no Brasil, que contribuíram e que ainda contribuem com, enfim, com tudo que sabemos hoje, né, com complementos aí à literatura do Allan Kardec. Mas eu vou só introduzir aqui também alguns outros exemplos para vocês aí pesquisarem e estudarem de onde eu tirei esses exemplos. Eu tirei do livro que é do Divaldo Franco, Pelo Espírito da Joana de Ângeles, que também fica o convite para quem não conhece ler, que é um livro muito, muito importante, que se chama Adolescência e Vida. E dentro desse Adolescência e Vida tem um capítulo, é o capítulo 20, que fala o adolescente e os fenômenos psíquicos. Ou seja, lá ele fala ele e a Joana, na verdade é a Joana, que fala aí para Divaldo, né, ali fazer a sua psicografia, que ela comenta, né, alguns exemplos, alguns espíritos que vieram aqui, né, que presenciaram a mediunidade muito jovens. Então tem um exemplo da Joana d'Arc, que aos 14 anos de idade manteve aí alguns diálogos com alguns espíritos, que se diziam aí o Miguel Arcanjo, a Catarina e a Margarida, enfim. Outros que temos aqui, Bernadette Soubirous, aí eu já não vou saber pronunciar, porque é francês, pessoal. Vamos se atentar na Bernadette, né? Que a Bernadette a gente consegue pronunciar. Bom, então teve a Bernadette lá na França, que teve diversos e contínuos encontros aí com uma entidade luminosa que afirmou ser Maria de Nazaré. Olha que interessante. Então teve a Bernadette lá da França. Então, acho que se você digitar Bernadette França Espiritismo, você consegue encontrar o sobrenome dela, que é muito difícil de pronunciar, gente. Sério, eu nem vou tentar fazer isso de novo. Bom, temos também outras duas figuras importantíssimas, que são Catarina e Margarida Fox, que aí foram um instrumento lá no início, essas comunicações aí, bem como nosso amigo Beni colocou, lá em Hydesville, isso já é mais fácil de pronunciar, lá nos Estados Unidos, que inauguraram aí essa era nova de comunicação com os espíritos. E por fim, aqui vou dar outros nomezinhos, que Allan Kardec acompanhou de frente depois dessa iniciação aí com as irmãs Fox, mas que também foram as irmãs Baudin, que também contribuíram muito, né, com as nossas, com tudo que a gente conhece hoje. E também teve a Irmãs Dufault, que Allan Kardec ele também acompanhou o seu desenvolvimento enquanto na adolescência, que, enfim, a gente conhece tudo como filosofia, ciência e religião, que participaram aí da codificação do Espiritismo. Bom, e tem aqui inúmeros outros que o nosso querido Divaldo Franco coloca, e Joana de Ângeles também coloca aqui neste livrinho maravilhoso. Então, fica aqui minha recomendação. Por que é importante a gente falar desses exemplos? Para pesquisar, para a gente ter conhecimento, para a gente se inspirar e seguir os melhores caminhos. Porque quando a gente conhece o caminho do amiguinho, a gente, olha, ele foi por esse lado, ele errou aqui, ele acertou aqui, vamos estudar as biografias, igual o Beni colocou perfeitamente. Os filmes que a gente tem de Chico e de Divaldo já vão ser de grande ajuda para quem está se reconhecendo aí quanto médium jovem, quanto jovem médium. Então é isso. E para finalizar aqui, o tempo passa muito rápido, eu vou fazer uma última pergunta para o Beni. De quais, Beni, são as dicas para esse jovem médium aí, para que ele consiga desenvolver melhor e se compreender melhor? Quais são as dicas que você consegue dar para este pequenino que está ingressando na mediunidade? Dica número 1, assistir todo sábado, Juventude Maior. Essa é a primeira dica, galera. Não, brincadeiras à parte. Tem muita relação com aquilo que a gente já comentou, né, Ju? Mas eu vou roubar uma fala sua novamente para colocar a importância disso. Acho que, às vezes, o pessoal que entrou agora, tal, enfim, a questão de falar, fale para o seu pai, procure ajuda,
procure um centro espírita, busque conhecimento. Então, é importante a gente sempre estar batendo nesse assunto. Talvez aqui a gente tenha abordado uma novidade ou outra para alguém, enfim, mas nada que a gente está falando agora é novidade, né? A gente sempre precisa estar batendo nessa tecla, precisa estar lembrando o que é a mediunidade e o que é a mediunidade na infância, o que é a mediunidade na adolescência e, principalmente, como é que a gente pode contribuir nesse rolê todo. Eu também vou só pegar uma partezinha aqui, Ju, do livro dos médiuns, que é o capítulo 18. O meu algarismo romano não está tão ruim assim, não. Item 6, galera. Há inconvenientes em desenvolver a mediunidade na criança? E a resposta: certamente, e sustento que é muito perigoso, porque esses organismos fracos e delicados seriam muito abalados e sua jovem imaginação muito excitada. Além disso, os parentes sábios os afastarão dessas ideias, ou, pelo menos, delas não lhes falarão senão sob o ponto de vista das consequências morais. E o item seguinte, entretanto, há crianças que são médiums naturalmente, seja para os efeitos físicos, seja para a escrita e as visões. Isso também é inconveniente? Resposta: não. Quando a faculdade é espontânea numa criança, é porque está na sua natureza e sua constituição a ela se presta. Não ocorre o mesmo quando é provocada e superexcitada. Notai que a criança que tem visões, geralmente, pouco se impressiona com isso, que lhe parece uma coisa muito natural, a qual presta bastante fraca atenção e que, a miúde, esquece. Mais tarde, o fato lhe vem à memória, e se conhece o espiritismo, se quando conhece o espiritismo, explica-se facilmente. E aí, só uma última perguntinha, Ju. Qual é a idade na qual se pode, sem inconveniente, se ocupar da mediunidade? Eles respondem: não há idade precisa, e isso depende inteiramente do desenvolvimento físico, e ainda mais do desenvolvimento moral. Há crianças de 12 anos que serão menos afetadas do que certas pessoas adultas. Falo da mediunidade em geral, mas a que se aplica aos efeitos físicos é mais fatigante corporalmente. A escrita tem um outro inconveniente que se relaciona com a inexperiência da criança, no caso em que quisesse dela se ocupar sozinho e com ela divertir-se. Por isso, volto a falar a importância de sempre termos pessoas ao nosso redor com conhecimento também, centro espírita, os familiares, nossos amigos, para poder nos auxiliar na prática da mediunidade. Maravilhoso, muito bom você ter lembrado aí essas perguntinhas e falado para o pessoal, porque depois vocês conseguem estudar mais a fundo e entender as palavras, porque as palavras da codificação são robustas e difíceis, às vezes. Então pega um dicionário aí e a gente consegue entender. Pessoal, estamos chegando ao fim do nosso bate-papo, do nosso encontro. Então eu vou para as minhas considerações finais, depois eu passo as considerações finais para o BNI falar rapidinho também, porque o tempo voa. Mas o que eu tenho de alerta e recomendação? Se você, jovem, sentiu alguma experiência aí, se você teve alguma influência, se você sentiu que está pensando demais em alguma coisa, cara, primeiro, entra em silêncio, faz uma prece e pede auxílio para o seu centro espírita, ou para o seu mentor, ou para a espiritualidade amiga que está te acompanhando, a encaminhar esses espíritos que talvez estejam precisando de ajuda, porque nesse momento é a única coisa que a gente consegue fazer enquanto não desenvolvemos de fato, enquanto a gente está distante do centro espírita, de atuar de fato. Então essa é a minha dica. Não se esqueçam disso, de fazer prece e de estudar muito, porque a doutrina espírita é algo que mais do que falado é vivido, e para a gente viver a gente precisa estudar muito e entender quais são os nossos caminhos. Então, Beni, considerações finais para nós. Boa, Ju, bora lá, rapidamente, considerações finais. Muitas vezes eu encaro mediunidade, eu vejo que algumas pessoas encaram mediunidade como se fosse, desculpa a expressão, tá, gente, como se fosse um monstro, que às vezes elas acabam enjaulando esse monstro.
entendeu? E aí elas vão guardando aquilo, evitando falar, evitando, se alguma coisa acontece, ela acha que não é mediunidade, ela acaba evitando, ela acaba guardando, e mais cedo ou mais tarde, ela vai ter que desenvolver aquilo. Olhando pelo olhar espírita, com tudo aquilo que a gente mencionou nessa live, a gente não vai olhar aquilo como um monstro, e sim como algo positivo, um anjinho, algo bom, entendeu? É como o filme do Scooby-Doo, tá ligado? Que no final de cada episódio eles tiravam assim e descobriam que não era, de repente não era bem aquilo, entendeu? Então, gente, ao invés da gente enjaular, guardar a mediunidade ali, nunca mais utilizar, que a gente olhe aquilo de uma outra maneira e saiba tirar o melhor proveito disso possível. Muito, muito bom, Beni. Muito boa essa comparação aí do Scooby-Doo, porque é realmente isso. Quando a gente tira a máscara, a gente compreende melhor todas as situações. Pessoal, muito, muito obrigada pela presença de vocês aqui nos comentários. Não se esqueçam de ficar de olho na programação aqui da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova, então atente-se aí ao Facebook, ao Instagram também da TV Mundo Maior, que lá eles soltam a programação. E assim você fica de olho, não se esqueça de ativar o sininho do Facebook, porque toda hora que começar uma nova live aqui, começar uma nova programação, você consegue saber de tudo. Beni, muito obrigada também a sua participação, obrigada aí todo mundo da produção aqui que está trabalhando nesta manhã de sábado. E é isso, gente, valeu, semana que vem tem mais sábado aqui às 11 horas de Juventude Maior. Beijo e tchau!